Fala galera, estamos aqui para falar para você do segundo dia. Eu sou o Japa. E eu sou o Cris. É isso aí, o segundo dia é o conhecimento de Deus. Vocês trabalharam no primeiro dia convicções. Nós cremos que para as nossas convicções estarem consolidadas, nós precisamos ter o conhecimento de Deus. E esse é o nosso segundo dia. O que é muito importante pensar sobre isso e o que você precisa entender para levar o adolescente à compreensão é que nós geralmente passeamos entre dois extremos, né? O Deus definido pela religião, então esse Deus que é enlatado, esse Deus que você tem clichês a respeito dele, esse Deus de que volta e meia você está girando em torno do mesmo entendimento de quem ele é. Então você vai pensar, por exemplo, em Daniel e você vai ver que o povo de Israel passava por uma crise, na sua religião, na sua fé muito grande, mas Daniel se manteve muito firme por causa das suas convicções a respeito de quem Deus é. Então esse é um dos extremos que muitas vezes nós passeamos. O outro extremo é o extremo daquele meu melhor amigo, o Deus miguxo, que sempre me entende, que vai perdoar mesmo e cara, Deus me entende, Deus me compreende. Óbvio que compreende. Me aceita como eu sou, independente de qualquer coisa, né? Acha que eu posso levar essa vida largada e tá tudo certo. Desde que uma hora eu pare para pensar nele, ou enfim. E é importante pensar nisso, porque muitas vezes nós vamos nesses dois extremos, desse Deus enlatado, desse Deus muito estimação, e perdemos e somos roubados no que de fato ele é, né? Então, nesse dia nós vamos trabalhar nessa compreensão, na convicção de quem Deus é. Os relacionamentos são descartáveis, Hoje em dia a gente vive isso. Mas você vai ver, por exemplo, no episódio lá da vida de Daniel, quando seus 3 amigos são levados à fornalha, Daniel não estava presente. Mas isso não fez com que as convicções a respeito de quem Deus é fosse abalada na vida dos amigos de Daniel. Porque eles estavam firmes no conhecimento de Deus. E isso é o que a gente quer frisar nesse dia. É verdade. E esse lance de conhecer a Deus verdadeiramente precisa trazer na nossa memória que Deus ele nunca está offline. Deus ele não desligou. Deus ele não perdeu o controle da história. Ele continua sendo a rocha que sustenta tudo isso. Os 3 amigos tinham total conhecimento dessa realidade, que Deus estava com eles, independente do resultado final, independente se eles iam torrar lá igual o churrasquinho ou se Deus ia livrar eles daquela situação. E eles respondem exatamente isso para Nabucodonosor. E eles continuam, e eles enfrentam todas aquelas dúvidas que aquele povo tinha e aquela situação de se prostrar por conta do conhecimento que eles tinham de Deus. Eles passam. Acho até já importante pensar nisso, de que muitas vezes nós vivemos dias em que as nossas experiências definem Deus, quando na verdade Deus é que é definitivo para as nossas experiências. Você vai olhar isso na vida de Daniel, dos amigos de Daniel, de maneira muito forte. Quando eles se deparam com experiências, quando eles se deparam com situações difíceis ou enfim, com honras, que a vida reservou para eles, o fato da clareza da pessoa de Deus, de quem ele era, foi o que foi muito definitivo. É isso que os nossos adolescentes precisam entender nesse dia, de que é óbvio que eles são muito sensoriais, são muito da experiência e nada contra isso, eles precisam mesmo experimentar Deus, mas essa experiência tem que ser guiada por um conhecimento de quem ele é. Exatamente. E nós temos na pessoa de Jesus essa rocha, esse exemplo de que independente da consequência que as suas convicções gerariam, ele foi até o final. Jesus foi até a cruz. E isso não significa que Deus desligou o seu contato com ele. Isso era o cumprimento de um propósito. E Jesus cumpre esse propósito. E eu creio que você, através daquilo que Deus vai fazer nesse Summer Camp, vai também cumprir o seu propósito. E aí nesse dia, o nosso objetivo com o tempo da rede, da grande aventura, é justamente caminhar nessa perspectiva de quem Deus é. É muito comum, não sei se você já passou por uma experiência como essa, de pegar uma fruta ou algum tipo de coisa que você nunca comeu e diante do desafio de experimentar, você perguntar para a pessoa e dizer que tem gosto de quê? E a pessoa vai tentar ali trazer algumas experiências ou trazer alguns conceitos e às vezes quando você experimenta não tem nada a ver com o que a pessoa falou. Não sei se você já passou por isso, eu já passei e é muito frustrante. É muito frustrante perceber que você criou uma expectativa ou que até você foi com um desejo e quando chegou lá não era bem isso. Às vezes também é positivo, se você não gosta da comparação.
que isso tem a ver com a rede desse dia? Tem a ver com o fato de que muitas coisas são ditas a respeito de Deus, muito se diz a respeito de Deus, mas será que realmente o que se diz a respeito de Deus é verdade? É fato? Porque aí vem um outro fator que a gente quer deixar claro nesse dia, de que o diabo tem o objetivo de roubar o conhecimento de Deus, né? Com esse senso comum a respeito de Deus. Deus é tão comum para nós, no nosso país, na nossa cultura, e isso na verdade vai minando e roubando o conhecimento de Deus, né? Mas aí é parar e pensar que efeitos esse conhecimento de Deus pode causar na minha vida, né? Que efeitos de transformação ele pode causar na minha vida. E aí vem a grande aventura, quando a gente vai pensar sobre as palavras de Jesus, quando ele fala que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Não sei o que passa pela sua cabeça, mas às vezes passa essa sensação de que, posso pedir o que eu quiser e ele vai fazer. E aí você pensa nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus interesses. Mas cara, para e pensa um pouco. Se eu permanecer em Jesus, as palavras de Jesus em mim, a garantia de que o que eu pedir vai ser atendido é que o que eu vou pedir está de acordo com a vontade dele. Então, o grande poder de transformação do conhecimento de Deus tem a ver com o fato dessa vida de felicidade, de ser bem-sucedido, de alcançar os seus objetivos, passa a ser uma realidade palpável para você. Porque você passa a cooperar com Deus ou você passa a concordar, né, com a vontade de Deus na sua vida. E aí, o grande antídoto para essa questão do engano e do quanto o diabo quer roubar o conhecimento de Deus tem a ver com o relacionamento com a Bíblia, né? É preciso entender que, cara, minhas experiências dizem muita coisa, a galera da minha igreja diz muita coisa, as pessoas que me discipulam podem dizer muita coisa, e amém, eu posso aprender com a fala e a experiência dos outros. Mas, cara, só tem um jeito de você entender e crer sem engano quem é Deus. É na leitura da Bíblia. É no tal do siga o livro. É essa importância, é esse relacionamento estreito com a Bíblia. E nós queremos que ao final dessa rede, nossos adolescentes saiam com esse entendimento, né, de que é preciso conhecer a Deus na realidade de quem Ele é, e a sua palavra revela isso, mas entendendo que há um inimigo, há o diabo que tem o objetivo de roubar tudo isso, mas o fato é que você precisa buscar na fonte, permanecer e viver esse poder de transformação dessa palavra. Beleza?